1 aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13, nós temos 3 conselhos que o Senhor nos dá. E eu queria falar com vocês. O conselho que ele dá para nós é o seguinte. Vamos ler juntos? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fazer o que mais? E fortalecei-vos. Vamos ler de novo esses conselhos? Vamos? São 4 conselhos, não é isso? Qual é o primeiro? Vigiai. Segundo? Terceiro? E quarto? Então, 4 conselhos que o Espírito Santo dá para a gente, e a gente para e pensa assim, mas por que ele está falando assim? Você sabe que o Espírito Santo é o pai da igreja, né? O Deus enviou Jesus, Jesus morreu por nós, e antes de Jesus voltar para Deus, ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco. Então, o Espírito Santo é o que cuida de nós, né? Alguma coisa na Bíblia que você não entende, você precisa pedir para o Espírito Santo te explicar, tá? São funções diferentes. Não tem nada a ver você falar com Deus. Mas quem entende sabe que a ação é do Espírito Santo e é o Espírito Santo que é responsável por nos ensinar e nos esclarecer as coisas. O Espírito Santo, que é o nosso Pai, que é o Pai da igreja, ele diz para nós o seguinte: para que nós estejamos firmes, nós precisamos primeiro vigiar. Vigiar é prestar atenção, né? Para eu vigiar, eu não posso descuidar, né? Não é verdade? Todos nós já vigiamos o leite para não derramar, não já? Sim ou não? E quando você descuida, já aconteceu com vocês? Você não vigiou, não é? Que coisinha simples, passou. Não é nem questão de derramar, o problema é que depois você vai ter que limpar o fogão. Não é isso? Não é que a trempe do fogão ali vai grudar e depois vai dar um trabalho aquilo ali. Ainda mais se você for daquelas que tem que ficar clarinho, limpinho, né? Você vigia para não deixar derramar, porque você sabe, vai me dar trabalho para limpar. Então, nós temos que vigiar. Vigiar o quê? Porque aconteceria muitas coisas, muitos acontecimentos que nos, talvez, roubaria a alegria da fé, a comunhão com Deus, nos roubaria a felicidade de estar na casa de Deus, decepções, né? Pessoas nos decepcionando, pessoas nos traindo, pessoas nos caluniando, essas coisas todas está incluso em vigiar. Ou seja, não deixa nada disso te colocar para baixo, tá? O segundo versículo diz: estai firmes na fé. A segunda parte, estai firme na fé. Gente, a fé que você recebeu, ela é suficiente para te manter até o final. Só que você precisa estar firme nela. Cada dia, como Moisés e outros, nós precisamos estar firmes na fé. Por exemplo, no livro de Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 23, Paulo fala sobre isso, sobre nós estar firmados na fé. Colossenses 1, 23. Ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, nós temos que permanecer fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então ele está falando que nós temos que estar fundados, firmados no evangelho, na fé, e não deixar
de maneira alguma que nós saiamos dessa fé. Aí eu vou te dizer por quê que nós precisamos ficar firmes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, Pedro também dá a mesma orientação para os irmãos, também falando para a igreja. E aí, por que nós precisamos estar firmes? Vejamos bem. Por causa dos tempos que nós estamos vivendo. Nós já vimos que estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo princípios de dores. Cada dia vai aumentar mais. Cada dia as coisas não vão ser como nós gostaríamos. Muitas coisas irão acontecer, muitas decepções, muitas tristezas, e nós precisamos agarrar nossa fé. Porque se a gente não tem a fé, a gente não consegue permanecer. Olha só, então, no versículo 8, ele diz assim, 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz o seguinte: sede sóbrios. Sóbrios é prudente, moderado, não é? Sóbrio, a palavra sóbrio quer dizer moderado. Moderado, seja moderado. Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu não posso me envolver tanto numa situação. Eu preciso ser meio moderado. Preciso ser moderado. Sóbrio é moderado. Sabe aquela pessoa que, como eu poderia dizer, ela faz assim, poxa, já ouviu essa expressão? Eu entrei de cabeça. Já não? Já ouviu essa expressão? Então, eu entrei de cabeça. Aí depois, lá na frente, você diz, se eu soubesse que tudo isso ia me acontecer, eu não teria feito o que eu fiz. O que é que faltou? Faltou você ser sóbrio, que quer dizer moderado, equilibrado, uma pessoa que raciocina, senso comum, não é? Nós temos que ter senso comum. E às vezes, na igreja, você não usa muito o senso comum. Você vai tudo, não, porque pela fé vai dar certo, já deu certo. Tem gente que casa pela fé ela é a pessoa. E aí não é. Então, tem que usar o senso comum às vezes, para poder raciocinar, para ver, ser moderado. Aí diz mais aqui Pedro, sede sóbrio, vigiai. Novamente manda vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele brama como leão, interpretação importante. Ele não é o leão é Jesus. Ele brama como leão. É só você entender, bramar como leão, você pensa logo na selva. Eu vivi lá, então eu sei mais ou menos, fala de leão, entendo. As coisas que eu mais vi na África é leão, né? E a gente pensa muito na forma do leão, né, bramar, e quando ele se levanta, aquela coisa toda. Só que, como Jesus, sendo o leão da tribo de Judá, eu preciso entender como foi que Jesus te conquistou. Como foi que Jesus te conquistou? Pensa comigo, como foi que Jesus te conquistou? Jesus chegou para você, me aceita, meu filho. Não foi. Você ia falar, ai, está amarrado. Não é? O que é isso? Não foi assim. Então, esse bramar como leão aqui, gente, não é um rugido, um barulho. Não. Bramar como leão aqui é uma sutileza. Ou seja, da mesma forma mansa, tranquila, que Jesus usou para conquistar o seu coração, o diabo vai tentar usar para te conquistar para ele. Estou explicando? De repente você percebe que uma mágoazinha já entrou, um palavrão já saiu um palavrão não, meio palavrão já saiu, você já botou a mão na boca e ia falar, não falou, da próxima vez você já falou, e vai te conquistando. Um dia você levantou pela manhã e falou, hoje é Santa Ceia, mas eu não vou na igreja.
Aí de repente você olhou e falou: o quê? Não vou na igreja? É ruim, hein? Está amarrado. Aí você foi calçar o sapato arrebentou, você falou: vou descalço. O carro não pegou, você ligou para a amiga: me leva. A amiga já tinha ido, você falou: vou de ônibus. O ônibus quebrou, você falou: pois eu chego lá a pé. Mas eu vou. O diabo vai conquistando espaço nas nossas vidas devagarzinho, devagar. Coloca um sentimento de tristeza, uma amargura. Daqui a pouco, quando você pensa que não, ele já conquistou. Aqui, vamos prestar atenção. Ele ruge como leão. Como Jesus entrou na tua vida? Como foi que aconteceu toda essa transformação? Foi aos poucos. Então, ao mesmo tempo que você, aos poucos, foi sendo transformado para chegar onde você chegou em Cristo, o diabo também vai tentar fazer com que aos poucos você vai abandonando a fé, deixando as coisas de Deus e aproximando dele. Por isso que nós temos que vigiar e ser sóbrio. Expliquei, sim ou não? Então ele diz: vigiar e ser sóbrio, porque ele anda ao nosso derredor. Derredor, não ao redor, ele anda ao derredor. Ao nosso redor estão os anjos e ao derredor está o demônio, né? Buscando ocasião para quem possa tragar. Ao qual, versículo 9 agora, vamos ler juntos? Ao qual, o que eu tenho que fazer? Resistir firmes na fé, sabendo o quê? Que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A luta que você passa é só sua? Não, filho. Todos nós, ou todos os cristãos do mundo inteiro, enfrentam as mesmas coisas que você enfrenta. Tá? Filhos, maridos, tudo, as mesmas aflições. Então só tem um segredo: resistir firmes na fé. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Defenda a sua fé. Tá? Voltemos para Mateus 24 agora então. Defenda a sua fé. Não defenda a religião. Religião é uma tentativa do homem se aproximar de Deus. Conceito básico de religião. O que é religião? Tentativa do homem se aproximar de Deus por meios próprios. Isso é religião. Tá? Eu não tenho religião. A minha fé está na palavra de Deus. Tá? Entenderam isso, sim ou não? Ah, porque a minha igreja é melhor que a outra. Não, gente, a igreja somos nós. O espaço que reunimos é um lugar onde nós nos reunimos. Mas a igreja somos nós. Quando nós formos embora para casa, Deus vai conosco. Entenderam isso, sim ou não? Ele não fica aqui, debaixo da florzinha aqui. Ele não fica. Entenderam, sim ou não? Se ficar um irmão, ele está com ele. Se todos saem, então ele não permanece. Antigamente era diferente. A presença de Deus permanecia na arca. Lembra da arca? Lembra da arca? E então a arca, havia um fogo que tinha que, Levítico 6,13, o fogo tinha que acender continuamente e a presença de Deus habitava na arca. Então a arca, onde a arca permanecia, lá estava a presença de Deus, tempo de Moisés. Hoje não. Hoje a presença de Deus permanece em nós. Deus está comigo. Deus está contigo. Amém? Amém, pessoal? Amém, gente? Esses dias eu fui para Ribeirão Preto, foi a maior viagem da minha vida. Eu fui batendo papo com ele até lá. Puxa vida, estou dirigindo para o senhor. Deixa comigo, eu sou bom motorista. Fui batendo papo com ele. Falei: senhor, desculpe que eu estou chorando, que eu estou meio emocionado, o senhor está aqui do lado. Mas não estava fisicamente, filha. Você está achando que estava fisicamente? Era espiritualmente. Ele está com a gente. Ele está contigo. Você está me entendendo? Ele está com você. Só que às vezes nós não sentimos. Mas eu não tenho que sentir, eu tenho que crer. É questão de fé. Se você não tem fé, você precisa ter essa fé. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não preciso ver nada. Eu só preciso crer. Hebreus 11, 27 diz que Moisés creu no invisível. Quando Deus falou com ele, ele não viu nada e creu. Então isso é fé. Você crê
que vai acontecer aquilo que você espera. E vai acontecer aquilo que nós esperamos. Gente, dias melhores virão em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Hein? Crê que dias melhores virão? Por quê? Porque a sociedade está mudando? Não! Porque a minha fé está no Senhor. Que muda a minha vida é a minha fé. A minha fé muda o meu ambiente. Não é o ambiente que te muda. É você que muda o ambiente. Entenderam isso, sim ou não? É você que muda. É você que muda. Tem gente, pastor, estou num lugar muito ruim, quero sair de lá. Não vou sair, o ambiente que tem que mudar. Eu vou mudar o ambiente. Amém? Está me entendendo, sim ou não? Eu já falei aqui, José foi para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. Na visão de todos ele era escravo, mas ele nunca se sentiu escravo, ele se sentiu administrador dos bens de Potifar. Depende da tua mente. Você tem que pensar diferente, você tem que crer diferente. Então eu não deixo nada afetar a minha fé. Gente, pode chover, que chover lá fora, a minha fé está em Deus. Amém, pessoal? Uma coisa eu aprendi, guardar a fé. Que me faz ir para frente é a fé. Que te faz ir para frente é a fé. Guarde a tua fé. Fique firmes na tua fé. Bom, voltando para Mateus, diz o texto sagrado, Mateus capítulo 24, diz assim, Mateus 24, 12. 12 ao 14, por favor, leia comigo, por gentileza. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, a iniquidade multiplica onde? Lá fora, e reflete aonde? Na igreja. Porque às vezes você abraça as coisas, fica pensando nas coisas, é ou não é verdade? Julga errado, pensa com a maioria, não decide as coisas certas, não faz boas escolhas, e aí isso tudo afeta você. Bem, então a iniquidade multiplica lá fora e esfria o nosso amor. Também a iniquidade multiplica quando você vê pessoas que dizem de Deus fazerem coisas erradas. Vocês já ouviram pessoas que dizem de Deus fazerem coisas erradas? Aqui em São Carlos não acontece, graças a Deus. Não é? Nem em Descalvado. Também não acontece. Muito menos em Araraquara. Mas em todo lugar, pessoas que dizem ser de Deus fazem coisas que não convêm, não é verdade? Isso tudo, quando acontece, tende a fazer o nosso amor esfriar. E a gente precisa aprender que o nosso amor por Cristo tem que aumentar a cada dia. Cada dia, faça o teu amor aumentar. Professa isso, confessa, fala. Jesus, cada dia eu te amo mais. Cada dia eu te amo mais. Amém? Cada dia eu amo mais a Jesus. Tudo bem, pessoal? Amém? Tem coisa que é melhor você não saber, porque a sua fé pode se abalar. Agora, atenção. Tem coisas que mesmo que você souber, preserve a tua fé. Que vai te contar no dia do juízo é a tua? Amém? Vamos lá comigo? Que vale a nossa? Muito bem. Vamos ler então? Mas, versículo 13, aqueles que perseverar até o fim, será? E perseverar em quê? Liga Paulo lá, liga com Paulo. Perseverar em quê? Na fé. Então, eu não deixo me levar pelo que os outros, pelos acontecimentos da vida dos outros. Eu tenho uma missão. Eu persevero firme na minha fé. Amém, gente? Eu tenho o meu jeito, eu persevero firme no meu jeito, na minha fé, na minha convicção. Os acontecimentos não me afetam mais. Tudo bem até aqui? Quem me entendeu, diga amém. E aqui o Senhor disse para nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então o fim virá. Bem, vamos agora passar para o versículo 29. No versículo 15 até o versículo 28, vai dar continuidade ao que nós chamamos de período de dores, dificuldades. Então nós vamos ter dificuldades, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar perseguições, vamos enfrentar adversidades. E até disse Jesus que os dias vão ser abreviados.
para passar mais rápido, porque senão nenhuma carne se salvaria. Vão aparecer, eu estou traduzindo aqui do 15 ao 28, porque não dá tempo da gente ler tudo. Falsos profetas. O que é o falso profeta? É aquele que prega o que não está na Bíblia. Atenção, tudo que o pastor pregar não é desrespeito. Você chegar para ele e depois falar: pastor, tudo que o senhor falou aí me mostra na Bíblia. Eu quero ver na Bíblia, pastor. Não é desrespeito não, tá? Pode pedir, porque tem que estar na Bíblia, porque senão pode ser falso. Então diz aqui o texto que haverá falsos profetas. Haverá, versículo 21 fala que haverá aflição como nunca houve antes, desde o princípio do mundo. Então nós estamos caminhando para um tempo de aflição também. Tudo isso nós vamos passar. Tá? Nós não vamos passar a grande tribulação, mas o tempo de aflição nós vamos passar. Tempo de aflição, de angústia, instabilidade econômica, tudo isso nós vamos passar. Tá? Que mais? Os falsos profetas. As pessoas não podem ficar andando de um lado para o outro. Elas têm que ficar firmes. Aí lá no versículo de número 29 fala o seguinte: logo depois das aflições daqueles dias, tá? Então nós vamos enfrentar uma aflição, antes da volta de Jesus, nós vamos enfrentar um tempo de aflição, isso nós vamos enfrentar. Por isso que eu estou hoje trazendo essa mensagem, para você permanecer firme. Qual é o conselho? Permanecer firme na fé. Logo depois das aflições daqueles dias, terremoto, maremotos, instabilidade econômica, um governo cai, o outro desce, o outro sobe, um é melhor, o outro é pior, e etc, tudo isso vai acontecer, tá bom? Então está dizendo aqui, logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Esse é o momento que Jesus vai voltar. Então, quando Jesus voltar para chamar a igreja, haverá essa marca. Vai haver trevas, as estrelas e as potências do céu vão ser abaladas, com grandes estrondos, e aí tudo vai escurecer, e as pessoas vão ficar perplexas. O que está acontecendo? Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Você está me acompanhando? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos verão. Agora preste atenção no verso 31. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Sublinha a palavra escolhidos aí. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Isso aqui é o chamado arrebatamento da igreja. Tá? Então, antes do arrebatamento, a gente passa um tempo difícil, certo? Certo, gente? Tempo difícil, que eu creio que nós já estamos vivendo, tempo muito difícil. Por quanto tempo, pastor? Eu não sei, só ele sabe. É que a Bíblia coloca tudo na sequência, então dá um entender que um evento vai acontecendo após o outro. Não é assim que você lê, às vezes pensa que acontece? Você parece que aconteceu hoje, agora amanhã já acontece o outro, depois de amanhã acontece o outro, no mesmo dia aconteceu tudo. Não é. Tudo isso aqui tem um tempo. Tem um tempo. Tá? Então, um tempo de dores, aí depois, o que vai marcar a volta de Cristo para levar a gente, arrebatar a igreja, é o céu escurecer, as estrelas vão cair, né? E as potências do céu serão abaladas, isso é, estrondos. Então ele vai enviar os anjos e vai recolher, ajuntarão os escolhidos dos quatro cantos, não é isso?
desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Esse, então, é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia fala em Apocalipse que nós, que formos arrebatados, passaremos 1000 anos com Jesus. Aí tudo depois volta, certo? Depois volta. E aí entra a era do anticristo, da besta, dos falsos profetas, que, se você me permite, eu falarei no próximo culto. Entenderam isso? Vai entrar então, porque o anticristo vai tentar. Qual é a missão do anticristo? Consolar a humanidade desapontada. Correto? Certo? Qual a missão do anticristo? Da besta ou do falso profeta? Qual é a missão da besta? Vou falar besta. Qual a missão dele? Consolar os desiludidos. Porque ele vai chamar somente os escolhidos. Se na sua casa só você for escolhida, e os demais, quando você sumir, vão ficar como? Desesperados. Correto? Então o anticristo tem uma missão. Qual é a missão? Apaziguar esses corações aflitos, que vão ficar tentando entender por quê. O que aconteceu? Cadê o fulano? Aí vem o anticristo, que vai trazer uma chamada paz mundial. Você já ouviu essa palavra, essa expressão? Já é comum essa expressão, paz mundial? Já ou não? Paz mundial. Com isso aí, quando a besta entrar em ação, ela vai trazer o quê? O que o mundo mais precisa. Então haverá um só governo mundial, um governo mundial, e esse governo mundial, com o poder de todas as demais nações, então ele terá o poder de trazer duas coisas que o homem mais busca: paz e prosperidade. Então será um tempo em que eles vão dizer graças a Deus. Sabe o que as pessoas que ficaram após o arrebatamento vai falar? Sabe não? Hein? Depois que tiver paz, prosperidade, é um período de 1000 anos. 1000 anos é muito tempo, gente. 1000 anos são 10 gerações, não é isso? Não é isso? Gente, é muita coisa. Não é? Então, imagina, quando essas pessoas começarem a viver uma vida de prosperidade, uma vida tranquila, o cara pode viajar para onde quiser, não tem esse negócio de, sabe? O cara mudou a vida deles, mudou a vida. Gente, sabe o que eles vão dizer? Aquelas gentinha tinha que ter sumido há mais tempo. Porque o anticristo vai dizer que o mundo não mudou por culpa nossa. E que agora ele mudou o mundo porque nós, a gentinha, segundo ele, desapareceu, parou de perturbar, e agora então ele trouxe paz e prosperidade. Então esse será o conforto de quem ficou. Só que quem ficou, mas se tiver entendimento bíblico, não vai querer aceitar as imposições que o anticristo vai colocar, porque o anticristo quer que você venda a sua alma para ele. Você vai ter que colocar um chip na mão direita ou na testa. Vendeu a alma para o anticristo, perdeu a salvação eterna. Perdeu. E aí que começa a dificuldade, porque muitos cristãos não vão aceitar. Os que ficaram, os cristãos relapsos, né? Que fingem que é e não é. Esses vão ficar. E aí vão começar a fugir, mas Apocalipse diz que eles não vão poder comprar e nem vender. Como é que eles vão sobreviver? Eles vão ter que morrer por Cristo. E eu não quero morrer por Cristo. Ele morreu por mim. Eu aceito a morte dele. E vivo a vida que ele quer que eu viva. Então, eu creio que no arrebatamento eu vou subir. Amém? Você eu não sei. Mas eu vou subir. Amém? Amém, gente? Se você quiser ficar para experimentar o governo do anticristo, aí é contigo. Mas o melhor é estar com Jesus. Amém, pessoal? Até aqui vocês entenderam, sim ou não? Amém, gente? Então, assim vai acontecer
o nosso arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, né? Tudo escurece, aparece Jesus, e o anjo toca a trombeta, nós seremos transformados. Quem morreu em Cristo primeiro vai ressuscitar, tem prioridade na ressurreição, amém? Por isso, se morrer, morra com, porque quem morre com Cristo tem prioridade na ressurreição. Olha que bacana, amém, gente? Vamos orar? Então, qual é a mensagem de hoje? Permanecei firmes na fé. O que é que você nunca pode perder? Posso perder o dinheiro? Posso perder a família? Não. Podemos perder entes queridos? Podemos? Claro. Podemos. Acontece, não acontece? Podemos perder outras coisas? Sim. Mas jamais perder a fé. Temos que permanecer firme, porque é a nossa fé que vai nos levar à salvação eterna. Diga graças a Deus. Prepare o coração, ore comigo agora. Senhor Jesus, pedimos a tua graça agora, pedimos o teu poder, pedimos o teu perdão, pedimos a tua sabedoria, a tua inteligência, pedimos que o Senhor abra mais os nossos olhos espirituais, para que possamos ver mais, aprender mais de ti, meu Pai, ouvindo mais da tua palavra, aprendendo mais do Senhor, crescendo em entendimento, crescendo em sabedoria, Pai. Por isso nós devemos permanecer firme na fé. Permanecer firme na fé é o segredo para nós perseverarmos até a volta do Senhor. Mas enquanto isso, Pai, nós temos uma vida aqui na terra, uma vida para ser vivida com dignidade, com fidelidade e com amor. Pai, ajuda-nos em nome de Jesus. Te amamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.